Filha, eu sei. Eu vi quando eles foram embora. Eu ouvi o silêncio que ficou quando ninguém mais perguntou se você estava bem. Eu estava lá quando você fingiu força, mas chorou sozinha. Antes que você pense que este vídeo é apenas mais um, escute-me com atenção. Nada do que você viveu passou despercebido aos meus olhos. O abandono que marcou o seu coração não foi invisível para mim. Enquanto pessoas se afastaram, eu permaneci. Hoje, eu te trouxe até aqui porque preciso conversar com você, não para te acusar, não para te apressar, mas para tocar exatamente na ferida que você tenta esconder, até de si mesma. Ao longo deste encontro, você vai ouvir a voz de uma mulher que carrega uma história parecida com a sua. Ela vai colocar em palavras aquilo que você nunca soube explicar. Você vai ouvir um pedido que nasce da dor, da confusão e do cansaço de quem já tentou seguir sozinha. E então, você vai me ouvir orar por você. Não feche este vídeo antes do fim. Há uma verdade que precisa alcançar o seu coração. Há um peso que precisa cair. Há uma decisão que pode mudar a forma como você vive daqui para frente. Se você já se sentiu esquecida, rejeitada ou substituída, se o abandono te ensinou a não confiar, a não esperar, a não se entregar, este momento é seu. Eu não vim apenas te consolar. Eu vim te restaurar, te fortalecer e te lembrar quem você é. Fique comigo até o final, porque quem permanece não sai da mesma forma que entrou. Eu nunca pensei que o abandono faria tanto barulho por dentro. Por fora, eu continuei funcionando. Acordava, trabalhava, sorria quando precisava, mas por dentro era como se algo tivesse sido arrancado e ninguém tivesse percebido. As pessoas foram embora de formas diferentes. Algumas disseram adeus. Outras simplesmente pararam de ficar. Houve quem prometeu ficar para sempre. Houve quem jurou que nunca me deixaria sozinha. E houve quem me ensinou, sem palavras, que eu era fácil de esquecer. No começo, eu tentei me convencer de que não doía tanto. Dizia a mim mesma que era forte, que já tinha passado por coisas piores, que não precisava de ninguém. Repetia isso tantas vezes que quase acreditei. Quase. Mas o abandono não some quando a gente finge que ele não existe. Ele se transforma em silêncio, em desconfiança, em medo de se apegar. Eu comecei a medir minhas palavras, meus sentimentos, minha entrega. Passei a acreditar que, se eu não precisasse tanto, doeria menos quando fossem embora. Só que, sem perceber, eu estava me tornando distante até de mim mesma. Houve dias em que me perguntei se o problema era eu, se eu falava demais. Se eu sentia demais, se eu esperava demais. Talvez eu fosse difícil de amar. Talvez eu fosse pesada demais para alguém ficar. Esses pensamentos não vinham gritando. Eles vinham sussurrando, principalmente à noite, quando tudo ficava quieto e não havia mais distrações. Era ali que a sensação de estar sozinha se tornava insuportável. Não era só a ausência das pessoas. Era a sensação de não ter sido escolhida. Eu olhava para trás e tentava entender em que momento eu deixei de ser prioridade, em que ponto eu me tornei opcional, em que hora minha presença passou a ser facilmente substituída. E o mais doloroso é que o abandono não vem apenas de fora. Depois de um tempo, eu mesma comecei a me abandonar. Ignorei meus sentimentos, diminuí minhas dores. Me convenci de que era exagero sentir tanto. Aprendi a engolir o choro. Aprendi a não pedir ajuda. Aprendi a não esperar nada de ninguém. Só que viver assim cansa. Cansa o corpo, cansa a alma. Há um cansaço que não passa com descanso. Um cansaço que vem de carregar feridas abertas enquanto o mundo exige que você continue forte. E no meio de tudo isso, houve o silêncio de Deus. Ou pelo menos foi assim que pareceu. Eu orava, mas sentia que minhas palavras batiam no teto. Eu pedia sinais, respostas, um alívio, e nada mudava. Isso me fez pensar se até ele tinha se afastado. Se até ele tinha me deixado para trás,
Eu nunca falei isso em voz alta, mas pensei. Pensei se Deus também se cansava de mim, se ele também tinha desistido. E então veio a culpa por pensar assim. Porque me ensinaram que fé não questiona, que fé não se cansa, que fé não duvida. Mas eu duvidei e me senti ainda mais sozinha por isso. Eu me perguntava por que era tão fácil para alguns permanecerem na vida das pessoas, enquanto eu parecia sempre estar à beira do esquecimento. Por que outros eram escolhidos e eu apenas tolerada? O abandono não machuca apenas quando alguém vai embora. Ele machuca quando fica a sensação de que ninguém percebeu a sua falta. Eu comecei a achar que minha ausência não faria diferença. Que se eu sumisse, o mundo continuaria igual. E isso dói de um jeito que não sei explicar. Porque não é só tristeza, é perda de valor. É a sensação de ser invisível. Houve momentos em que eu tentei me convencer de que estava melhor sozinha, que depender de ninguém era liberdade. Mas, no fundo, eu sabia, aquilo não era liberdade, era defesa. Eu construí muros altos para não sofrer de novo. Só que esses muros também me impediram de sentir alegria por completo, me impediram de confiar, me impediram de me entregar. E mesmo assim, a ferida continuava ali, latejando em silêncio. O abandono me ensinou a sobreviver, mas não me ensinou a viver. Me ensinou a continuar, mas não a descansar. Me ensinou a ser forte, mas não a ser amparada. E hoje, ao dizer tudo isso, percebo que eu nunca quis ser forte o tempo todo. Eu só queria que alguém ficasse. Que alguém dissesse: eu vejo você, eu escolho você, eu não vou embora quando ficar difícil. Talvez você que está ouvindo me entenda. Talvez essa dor também tenha morado em você. Talvez você também tenha aprendido a sorrir enquanto algo se quebrava por dentro. Eu não sei como tudo isso vai terminar. Mas sei que carregar esse peso sozinha já não dá mais. E é por isso que eu falo. É por isso que eu confesso. É por isso que, mesmo cansada, eu ainda espero menos, nem que seja um pouco, que alguém me escute de verdade. Jesus, eu não sei nem por onde começar. Eu falei de tudo que me fizeram, de tudo que tiraram de mim, mas agora preciso falar do que isso fez comigo. Porque o abandono não ficou só do lado de fora. Ele entrou. Ele se instalou. Ele mudou a forma como eu vejo o mundo e como eu me vejo. Eu me tornei alguém que vive sempre esperando o pior. Quando alguém se aproxima, eu já me preparo para a despedida. Quando algo começa a dar certo, eu já penso em como vai acabar. Eu não confio mais com facilidade. E, se eu for sincera, às vezes eu nem quero confiar. Eu sei que isso não é o que o Senhor sonhou para mim. Eu sei que esse coração fechado não me protege de verdade. Mas eu estou cansada de sofrer do mesmo jeito. Jesus, eu cansei de criar expectativas e vê-las morrerem. Cansei de acreditar nas pessoas e depois ter que juntar os pedaços sozinha. Cansei de ser forte quando tudo o que eu queria era ser cuidada. E eu confesso algo que me envergonha. Em alguns momentos, eu também me afastei do Senhor. Não porque eu deixei de acreditar, mas porque eu não entendi o silêncio. Eu orava, esperava, chorava. E parecia que nada mudava. Então eu comecei a orar menos. A esperar menos, a sentir menos. Não foi rebeldia, foi cansaço. Eu me perguntei se o Senhor realmente estava comigo naquele tempo. Se o Senhor via minhas lágrimas. Se o Senhor se importava com a dor que eu escondia até de mim mesma. Eu sei que não deveria pensar assim. Eu sei tudo que me ensinaram sobre fé, mas a verdade é que eu cheguei ao limite das minhas forças. Por isso, hoje eu não quero fazer um pedido bonito. Eu não quero palavras ensaiadas. Eu quero ser sincera. Jesus, eu preciso de ajuda. Eu não quero continuar vivendo com esse medo de ser deixada. Eu não quero mais me sentir descartável. Eu não quero mais me fechar para não sofrer. Eu preciso que o Senhor toque nessa ferida que eu evito olhar. Que o Senhor cure esse lugar onde eu me sinto pequena, esquecida,
substituível. Eu preciso que o Senhor me ensine a confiar de novo, não só nas pessoas, mas na vida. E em mim, eu carrego mágoas que eu nunca confessei. Palavras que nunca foram ditas. Perguntas que ficaram sem resposta. E, sem perceber, eu deixei que essas feridas definissem quem eu sou. Eu me tornei alguém que pede desculpas por existir, que aceita migalhas de atenção, que acha normal não ser prioridade. Jesus, isso não é vida. Isso é sobrevivência. Se em algum momento eu duvidei do seu cuidado, me perdoa. Se eu me escondi do Senhor por medo de não ouvir nada, me perdoa. Se eu deixei o abandono falar mais alto do que a sua verdade, me perdoa. Eu não quero mais ser guiada pela dor do que passou. Eu não quero mais carregar o passado como sentença. Eu não quero mais viver esperando o abandono como se ele fosse inevitável. Eu preciso que o Senhor fique. Mesmo quando eu não sou fácil. Mesmo quando eu estou confusa. Mesmo quando eu não sei nem como orar direito. Eu não peço que o Senhor mude tudo de uma vez. Eu só peço que o Senhor não me deixe sozinha nesse processo. Me ensina a descansar sem medo. Me ensina a confiar sem me anular. Me ensina a acreditar que ainda há pessoas que ficam. E, acima de tudo, me lembra quem eu sou aos seus olhos, porque eu me esqueci. Hoje, Jesus, eu coloco essa dor diante do Senhor. Não como quem exige respostas, mas como quem não aguenta mais carregar isso sozinha. Eu estou aqui, cansada, ferida, mas ainda disposta a tentar de novo. Se o Senhor caminhar comigo. Filha, antes de qualquer oração, eu preciso que você saiba de algo com clareza absoluta. Eu nunca me afastei de você. Quando todos foram embora, eu fiquei. Quando você se fechou para sobreviver, eu te cobri. Quando você achou que estava falando sozinha, eu recolhi cada palavra. O abandono não define quem você é. Ele apenas revelou o quanto você tentou amar com o coração certo em lugares errados. Eu vi quando você se culpou por coisas que não eram suas. Vi quando você achou que precisava mudar para merecer permanência. Vi quando você aceitou menos do que merecia só para não ficar sozinha. E deixa eu te dizer com amor, isso nunca foi sobre o seu valor. Você não foi deixada porque era insuficiente. Você não foi esquecida porque era descartável. Você não foi substituída porque falhou. Pessoas partem, eu permaneço. Agora, feche os olhos do seu coração por um instante. Respire e receba. Senhor Deus, Pai de amor, eu coloco minhas mãos sobre essa filha que carrega marcas invisíveis. Eu toco agora o lugar onde ela aprendeu a se defender em vez de descansar. O lugar onde ela se encolheu para caber. O lugar onde ela parou de pedir para não incomodar. Eu quebro neste momento toda mentira que o abandono plantou. Mentiras que dizem que ela não é suficiente, que ela sempre será deixada, que amar é perigoso, que confiar é fraqueza. Eu arranco essas palavras do coração dela agora. Onde houve rejeição, eu planto pertencimento. Onde houve silêncio, eu estabeleço presença. Onde houve medo, eu libero paz. Filha, você não precisa mais viver se antecipando à dor. Você não precisa mais fechar o coração para se proteger. Eu sou a sua segurança. Quando você foi ignorada, eu te vi. Quando você foi esquecida, eu te lembrei. Quando você foi deixada para trás, eu te carreguei. Você não está atrasada. Você não perdeu nada que fosse seu por direito. Tudo o que foi embora abriu espaço para o que eu estou preparando. Eu sei que confiar de novo assusta. Eu sei que entregar o coração parece arriscado. Mas eu não te chamei para viver em constante defesa. Eu te chamei para viver em verdade. Agora, Espírito Santo entra onde ela não consegue entrar sozinha. Toca memórias antigas, cura lembranças que ainda doem. Silencia vozes do passado que insistem em acusar, que ela pare de se enxergar pelos olhos de quem foi embora e comece a se enxergar pelos meus. Eu declaro agora, ela não é rejeitada, ela é escolhida, ela não é esquecida, ela é lembrada. Ela não é resto, ela é herança. Que o coração dela volte a descansar.
Que a ansiedade de ser deixada se transforme em confiança. Que a necessidade de controle dê lugar à entrega. Filha, você não precisa provar nada para ficar. Quem é meu, permanece. Seja curada agora da dor que você carregou em silêncio. Seja livre do medo que te acompanhou por tanto tempo. Seja restaurada no lugar onde você quase desistiu de amar. Eu fico. Eu sempre fiquei. E continuarei ficando. Filha, escute-me com atenção agora. O abandono que você viveu não foi o fim da sua história. Foi um lugar de revelação. Eu sei que você pensou que perder pessoas significava perder partes de si. Mas, na verdade, muitas dessas ausências foram livramentos que você só vai entender com o tempo. Nem tudo que vai embora é perda. Algumas partidas são proteção. Alguns vazios são espaço para algo novo nascer. Você não foi deixada porque era fraca. Você foi deixada porque estava crescendo além do que alguns conseguiam acompanhar. Há pessoas que caminham com você por um tempo, mas não conseguem permanecer na próxima estação. Isso não diminui quem você é. Apenas confirma que eu estou te conduzindo. Eu preciso que você pare de olhar para trás tentando entender por que alguém não ficou e comece a olhar para dentro para perceber quem você se tornou apesar disso. O abandono te feriu, sim, mas ele também te ensinou a ouvir minha voz no silêncio. Te ensinou a sobreviver quando ninguém aplaudia. Te ensinou a continuar quando tudo dizia para parar. Agora chegou a hora de algo novo. Você não foi criada para viver se defendendo. Você não foi chamada para amar com medo. Você não nasceu para se contentar com pouco por causa das feridas do passado. Eu não te curei para você continuar vivendo como alguém que espera ser deixada. Eu te curei para viver como alguém que sabe quem é. O que te abandonou ficou no passado. O que te aguarda exige coragem. Talvez você ainda sinta receio. Talvez o coração ainda bata acelerado quando pensa em confiar de novo. Mas fé não é ausência de medo. Fé é dar um passo mesmo com ele. Eu não te prometo que ninguém mais vai embora, mas eu te prometo, você nunca mais estará sozinha. Quando pessoas partirem, eu permanecerei. Quando expectativas falharem, eu te sustentarei. Quando o passado tentar te definir, eu te lembrarei do seu nome. Você não é o que te fizeram sentir. Você é o que eu digo que você é. E agora que você sabe disso, agora que o peso começou a sair, agora que o coração voltou a respirar, chegou o momento de decidir. Filha, agora escute com o coração atento. Tudo o que você sentiu até aqui não foi por acaso. Eu te trouxe até este momento porque havia algo que precisava ser restaurado e algo que precisava nascer. Você não ouviu essas palavras apenas para ser consolada. Você ouviu porque chegou a hora de viver diferente. O abandono já não governa mais suas escolhas. A dor já não define seus passos. O passado já não tem a palavra final. Levante-se com o coração curado, mas também com os olhos abertos. Existem outras pessoas que ainda choram em silêncio como você chorou. Existem corações que acreditam que foram esquecidos, rejeitados, deixados para trás. E hoje você sabe, isso é mentira. Eu te curei para que você não volte a se esconder. Eu te restaurei para que você não viva mais com medo. Eu fiquei com você para que você aprenda a ficar. Consigo mesma, comigo e com os outros. Não guarde isso só para você. Se estas palavras tocaram sua história, permita que elas cheguem a alguém que também precisa ouvir que não foi abandonado. Seja ponte, seja voz, seja sinal do meu cuidado. Quando você compartilhar, não será apenas um vídeo. Será esperança chegando onde a dor ainda mora. E quando o medo tentar voltar, porque às vezes ele tenta, lembre-se do que você ouviu hoje. Quem é meu, eu não deixo. Caminhe com fé. Escolha confiar. Decida não viver mais como quem espera o pior, mas como quem sabe que é sustentada. Eu não te prometo um caminho sem desafios, mas eu te prometo presença em cada passo. Vá, ame sem se anular, confie sem se perder, viva sem carregar o peso do que ficou para trás. Eu estou com você, hoje, amanhã
e em cada lugar onde você pensar que estaria sozinha. E lembre-se sempre: quem permanece em mim nunca caminha abandonado.